Planta o bem. Frutificando uma a uma, evita planta o bem. Na verdade e na justiça que a lei de Jesus encerra, receberemos de acordo com os nossos atos na terra. As ações do bem que fazes e as ações do mal, em suma, são sementes, serão árvores, frutificando uma a uma. Evita os males do mundo, que dão árvores de espinhos. Planta o bem e terás frutos de amor e paz no caminho. Sobretudo, não te esqueças, se não podes dar vintém, que não praticar o mal é já fazer grande bem. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro promovido aqui pela Casa Divino Mestre. Pedimos que sejamos iluminados pelos espíritos superiores e que possamos trazer aqui um assunto que seja de utilidade para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, enquanto espíritos encarnados, e que possamos ampliar o nosso entendimento sobre esse tema da prosperidade. Que assim seja. O tema que eu preparei para a gente hoje é o tema da prosperidade, a prosperidade material e a prosperidade espiritual. Vamos falar sobre isso? Prosperidade material e espiritual. Quem aqui, dos que estão assistindo, deseja a prosperidade material? Deseja ter uma vida tranquila financeiramente? Quem deseja fazer viagens, morar numa casa confortável? Quem deseja vestir uma roupa confortável? Mais fácil perguntar quem não deseja ter uma vida materialmente tranquila e confortável, não é verdade? A maioria das pessoas deseja isso. A maioria das pessoas também deseja uma vida de equilíbrio. Ter, sim, uma vida material equilibrada, mas também ter relações saudáveis, ter uma família saudável, ter uma boa conexão com a sua religião, não é isso? Desejamos o equilíbrio? Você deseja ter uma vida de equilíbrio, uma vida equilibrada? Então vamos pensar um pouco sobre isso, sobre o que seria essa prosperidade, o que seria uma prosperidade material e uma prosperidade espiritual. É muito comum no nosso meio espírita falarmos sobre as questões, espirituais, valorizar mais essas questões, que está correto, do que a questão material. Mas vamos pensar, nós nascemos, crescemos, alguns se casam, formam uma família, vão ter filhos e vamos para o leito de morte. A cada encarnação passamos por esse ciclo. Mas nós, enquanto espíritos, precisamos da matéria, precisamos viver por um período nesse corpo de carne e osso
para conseguir cumprir o nosso propósito. Então também não adianta desprezarmos completamente a matéria. Nós vamos viver, já vivemos várias encarnações, algumas maiores, outras menores, umas encarnadas num corpo masculino, outra num corpo feminino, e ainda vamos passar por várias outras encarnações. E para todas elas, a nossa condição material também é importante. Então não adianta dizermos que simplesmente o material não importa. Importa sim. É um veículo, é um instrumento importante para a nossa vida. Estamos vivendo hoje uma situação em que muitos perdendo seus empregos, perdendo as suas condições, perdendo a sua condição financeira. E aí, isso não é importante? Isso não é o mais importante, mas essa vida material é importante. Somos sim seres espirituais vivendo uma experiência material, mas se aqui estamos vivendo essa experiência material, significa que a matéria importa? Sim, porque se não comermos, que é matéria, nós vamos perecer. Se não tivermos um trabalho digno para colocar comida dentro de casa, vamos perecer. Então não adianta a gente simplesmente fingir que nada disso importa. Importa sim, só não pode ser mais importante do que a vida espiritual. O ter não pode ser mais importante que o ser. Mas nós somos sim responsáveis pela evolução desse planeta. Estamos aqui responsáveis por manter esse planeta vivo e evoluindo. Um planeta que é material, sim. E que durante muito tempo foi negligenciado, uma busca pelo poder exagerado, uma busca pelo dinheiro exagerada, judiamos do nosso planeta. E aí foi necessário que passássemos por uma pandemia que nos obrigasse a nos recolher, a desacelerar, a diminuir o ritmo, para que então o planeta pudesse ser salvo e respirar. Então vamos pensar sobre isso. A matéria, sim, é importante, mas não pode ser o mais importante. Mas também não podemos fingir que ela não é importante na nossa vida espiritual. Ela tem um papel, sim, tem uma importância, sim. Então, durante essa nossa caminhada, durante a caminhada dessa encarnação e de todas as nossas encarnações, nós precisamos, sim, usar com bastante parcimônia os recursos materiais que são postos no nosso dia a dia. Na Revista Espírita de 1863, Kardec nos fala algo sobre isso. Quando a sociedade humana não tem outro objetivo de atividade, senão a prosperidade material e o prazer dos sentidos, ela mergulha no materialismo egoísta. E era mais ou menos nesse estágio que estávamos alguns meses antes. Mergulhados no materialismo egoísta, onde eu quero ter o meu, dou a quem doer. E se para não ter, se para ter o meu eu preciso gerar mais gases poluentes pelo mundo, então ok, posso fazer isso. Não está ok. Nós temos que, sim, viver essa experiência material, mas sem colocar esse material acima de tudo. Aí está o erro que, infelizmente, a maioria de nós incorre. A maioria de nós comete o erro de colocar a matéria, colocar o dinheiro acima de qualquer coisa. Estávamos vivendo dessa forma, como marionetes do consumo, marionetes do consumo desenfreado, desnecessário, do supérfluo, tornar-se necessário, fingir que era necessário. Nos tornamos marionetes do dinheiro, das propagandas, marionetes de um consumo exacerbado. E foi necessário passarmos por uma pandemia para aprendermos a valorizar aquilo que realmente importa nessa nossa experiência material. Então devemos agradecer por essa oportunidade
por não estarmos vivendo uma situação de guerra entre nós, e sim uma situação de guerra contra um vírus, contra um inimigo invisível. Seria muito mais sofrido se fosse entre nós. O imediatismo e a busca cada vez maior pelas coisas materiais estão presentes o tempo todo na vida do ser humano. E com isso vive pedindo a Deus auxílio financeiro. Muitas vezes esse auxílio para o supérfluo. Esse é um grande erro. Precisamos sim do auxílio financeiro, ele é necessário. Nenhuma instituição de caridade vive sem uma ajuda financeira, ela é necessária. Mas é importante a gente saber separar o que realmente é necessário daquilo que nós gostaríamos ou daquilo que nos foi colocado como uma necessidade que de fato não existe. Será que o sucesso financeiro é também o sucesso espiritual? Será que estamos prontos para ter uma prosperidade material? Ou será que se prosperarmos materialmente, vamos voltar a essa coisa desenfreada de poluição, de gerar lixo exagerado, de maltratar a natureza, de maltratar o nosso planeta? Será que nós vamos precisar disso de novo? Será que nós estamos preparados para isso? De que maneira nós podemos contribuir com a prosperidade coletiva do planeta? Nós somos parte de um imenso quebra-cabeça chamado planeta Terra. Como nós podemos contribuir para a verdadeira prosperidade e não para a ganância, para o ter a qualquer preço? Riqueza e dinheiro são apenas meios para fins mais nobres. E não devemos permitir que a riqueza e o dinheiro sejam utilizados para fins escusos. Entender o papel do dinheiro, ou entender o papel da vida material na nossa vida é essencial, sempre foi e agora mais do que nunca. Vamos ver o que o dicionário nos diz sobre a palavra prosperidade? O dicionário diz o seguinte: é um substantivo feminino, estado do que é ou se torna próspero. Grande produção de alimentos e bens de consumo, abundância, fartura. Então, o significado de prosperidade também é a abundância. Mas vamos lá, é o estado que se torna próspero. O que é ser próspero? Próspero é um adjetivo que prospera, se desenvolve, progride. Por exemplo, um estado próspero. Propício, favorável. Quando se diz tempos de prosperidade, tempos propícios, favoráveis. Que tem êxito, que é bem-sucedido, que é afortunado. Uma carreira próspera. É isso que nos diz o dicionário. Por extensão, aquele que acumulou riquezas, que é rico, que é abastado, uma família próspera. Ditoso, feliz, venturoso. Eu prefiro pensar que o ser próspero é aquele que é feliz. Vamos refletir então na prosperidade enquanto felicidade. O que é felicidade? O que é ser feliz? Vamos pensar um pouco sobre isso? Cada um tem a sua própria definição de felicidade, mas felicidade envolve bem-estar, que é sentir-se bem. Felicidade envolve, de modo geral, bem-querer, que é se relacionar bem. Bem-crescer, que é sentir que você está se desenvolvendo. Bem-viver, que é usufruir das coisas boas que a vida pode nos trazer. Isso é algumas pistas do que seria a felicidade. Naturalmente, cada um tem a sua definição de felicidade e de prosperidade. Eu gosto de analisar nessa roda de plenitude e prosperidade, de pensar um pouco em cada um dos aspectos da vida. Essa roda, né, todos esses aspectos, a gente pode dividir em 4 quadrantes. Um deles eu chamo de afiar o instrumento, que é onde você vai investir aí no seu autodesenvolvimento. O outro eu chamo de cultivar, dividir a colheita, que é
compartilhar o que você tem e reabastecer-se e curtir a sua jornada. Então vamos pensar, saúde física. Dá para ser feliz estando doente? Então a nossa saúde física ela é importante, concordam? O que você tem feito pela sua saúde física? Tem se cuidado? Tem cuidado da alimentação, da atividade física? Como é que você poderia dizer que você está 100% feliz com a sua saúde física? O que você precisa fazer? Qual é a ação que você deveria fazer ou que você acredita que seria boa que você fizesse para ter mais saúde física? Você tem feito isso? A saúde física faz parte da felicidade. Crescimento e aprendizado. Somos seres em constante evolução. Como está isso na sua vida? Quando você sente que está evoluindo, certamente é um pouco mais feliz, um pouco mais próspero. Você tem feito alguns investimentos nisso? Lido livros, feito cursos, assistindo palestras? O que você está fazendo para crescer e aprender cada vez mais coisas novas? A gente está falando de afiar o instrumento, cuidar do corpo e da mente, desenvolver. E as emoções? Dá para ser feliz estando desequilibrado emocionalmente? O quanto você tem encontrado esse equilíbrio? O que faz com que você encontre mais um equilíbrio emocional? Onde você pode buscar esse equilíbrio? Reflita, pense. Onde você encontra esse equilíbrio emocional? Então, esses 3 primeiros itens a gente está falando de afiar, de desenvolver. E nas emoções a gente também está falando sobre cultivar prosperidade. Sobre os negócios, sobre a sua carreira, a sua vida profissional. O que você tem feito para se desenvolver, para crescer, para prosperar em termos profissionais? Tem algo mais que você poderia fazer? O que você tem feito para lidar melhor com seus recursos? Recursos financeiros, recurso de tempo. Dá para você se desenvolver um pouco mais nesse aspecto? Como você está gerindo tudo isso? Você tem um plano de ação? Você busca gerir as suas ações no tempo de maneira que ela te traga essa sensação de equilíbrio? Ou você se deixa levar pelas demandas excessivas? O que você tem feito para gerir os seus recursos de modo geral? Como você tem gerido os seus recursos financeiros? Você vem se tornando cada dia mais escravo de um consumo? Ou você já entendeu que os recursos financeiros são importantes, mas que não são eles que devem dizer quem você é? Riqueza e dinheiro, como eu disse, são apenas meios para fins mais nobres. Se o dinheiro e a riqueza fazem com que você tenha atitudes que prejudicam a sua vida, que prejudicam as outras pessoas ao seu redor, tem um equívoco aí. Você sabe lidar, gerenciar o seu dinheiro? Você pega o dinheiro que você recebe, seja vindo da venda, seja vindo da sua aposentadoria, seja ele vindo do seu salário, de onde quer que ele venha. Você tem uma estratégia de gestão desse dinheiro ou simplesmente você vai gastando e depois você vê o que dá? Cultivar prosperidade significa fazer uma gestão, separar, olha, isso aqui vai para as minhas despesas básicas, isso aqui eu vou doar, vou contribuir com outras pessoas que estão menos favorecidas do que eu. Essa parte aqui, eu vou gastar em lazer, em diversão, porque eu também preciso recarregar minhas baterias. Você tem uma divisão? Aprender a gerir o dinheiro é tão importante quanto aprender a cuidar da sua saúde física. Porque ou você controla o seu dinheiro ou ele vai controlar a sua vida.
Ou ele vai dizer o que você faz com o seu tempo? Pense sobre isso. Você tem uma estratégia para ser livre financeiramente? Para deixar de ser escravo do consumo e ser escravo do dinheiro? Pense qual é a sua estratégia. Cultive essa estratégia. Ainda na nossa roda de plenitude, seguindo aqui contribuição social. Você dedica parte dos seus recursos para contribuir com outras pessoas? Você contribui materialmente com outras pessoas? Você contribui com o seu tempo para as outras pessoas? Quando a gente tem um olhar para o outro, quando você dedica parte do seu tempo para ajudar outras pessoas, você contribui com a outra pessoa e recebe. Você doa e recebe. Aliás, você é um bom recebedor? Você tem a humildade para saber receber a ajuda de outras pessoas? Você agradece? Você é uma pessoa gostosa de se ajudar? Ou não? Você recebe se queixando, reclamando, orgulhoso, com dificuldade de aceitar a ajuda que vem? Então, tão importante quanto doar, quanto contribuir com as outras pessoas, é também saber receber. Ser grato por ter à sua volta pessoas que podem contribuir com você. Nessa parte a gente pensou ali no quadrante do cultivar. Cultivar prosperidade, cultivar plenitude. Vamos pensar um pouco nos relacionamentos, entrando na parte de dividir a colheita? Como está o seu relacionamento familiar? Tem sido difícil para você estar mais próximo da sua família? Ou está sendo uma bênção? Está sendo uma alegria? Cultivar relacionamentos familiares é essencial. Ah, Marisa, mas acontece que a minha família, se você soubesse... Eu entendo, todos temos desafios. Mas não adianta a gente ir lá e ajudar o próximo que está distante e não ajudar aqueles que estão perto. Não por acaso a sua família é o próximo mais próximo. E Jesus disse: amar ao próximo como a ti mesmo. Amar significa entender, compreender que o outro tem dificuldade sim, que ele tem defeitos sim, assim como você os tem. Todos nós temos grandes dificuldades, mas amar significa estar junto, ser companheiro, apesar dessas dificuldades. Pense sobre isso. Quando a gente entende, aceita e busca ser melhor para se relacionar com o nosso próximo, seja ele esse próximo que está mais próximo, seja ele esse próximo que está um pouco mais distante, sem dúvida nenhuma encontramos uma alegria maior de viver. Relacionamento amoroso, relacionamento conjugal, namoro, sei lá, não sei qual a sua condição. Como está isso? O que você tem feito para melhorar, para se desenvolver, para agradar o outro, para agradar a si mesmo enquanto você está na companhia desse outro? Relacionamento com os amigos. Não importa se você tem muitos amigos, se você tem poucos amigos, você tem bons relacionamentos. Os amigos são a família que a gente escolhe, né? Tem a família que a gente nasceu e tem a família que a gente escolhe. Escolhemos esses nossos amigos por afinidade. Você tem dado valor a esses amigos? Tem buscado reabastecer a si mesmo com esses amigos? Curtir a jornada com esses amigos? E lazer? O que você tem feito para alcançar a prosperidade através do lazer? Eu, no meu trabalho, ao longo dos anos, cheguei a encontrar algumas pessoas que diziam assim: hoje eu não tenho lazer nenhum, mas quando eu me aposentar eu vou ter. Meu Deus! Sabe o que é? Eu não tenho dinheiro para ter lazer.
Gente, quem falou que para ter lazer precisa ter dinheiro? Tem tantas coisas simples, como ir visitar um parque, como, sabe, sentar para fazer um joguinho dentro de casa, aqueles joguinhos caseiros, ler um livro. Tem tanta coisa que dá para a gente fazer como lazer. E o lazer, ele também é essencial para a nossa plenitude, para a nossa prosperidade. A prosperidade material envolve ser leve. A felicidade envolve ter leveza, que o lazer nos traz. Espiritualidade. O que você tem feito para alimentar essa sua conexão com algo maior que a maioria de nós chama de Deus, com Jesus? Ou ainda, se você não é uma pessoa cristã, se você talvez é um ateu, mas existe mesmo assim uma forma de se viver essa espiritualidade que é uma conexão com a natureza. A meditação traz benefícios incríveis, inclusive físicos. Dá para buscar ter uma vida um pouco mais próspera espiritualmente? Então, sempre que eu penso em prosperidade, eu penso no equilíbrio, nessas diversas áreas, em ter um pouco de atenção no nosso dia a dia. Às vezes, poxa, não dá para ter lazer todos os dias, porque você não sabe, Marisa, o meu tipo de trabalho, mas, poxa, dá para ter pelo menos uma vez por semana? Aí eu não consigo estar todos os dias com os meus amigos, mas dá para ter de vez em quando? Dá para ter um olhar para tudo isso? A verdadeira prosperidade envolve plenitude, envolve felicidade, que envolve equilíbrio. Mas não é esse equilíbrio insano de que de tal hora eu tenho que fazer tal coisa, de tal hora eu tenho que fazer tal coisa, porque senão eu não estou sendo próspero. Não. Mas procura ter um olhar para que pelo menos uma vez por semana você inclua uma atividade para cada um desses aspectos. É claro que depende do contexto, depende da vida que você leva, é claro que depende das circunstâncias, do que está fora. Eu sempre costumo dizer que assim, a gente tem uma série de problemas e de coisas boas para lidar no nosso dia a dia. Nós temos coisas que estão fora do nosso campo de atuação, fora do nosso círculo de atuação. Então, essas coisas que estão fora, por exemplo, vai surgir uma nova pandemia ou não vai? Ele está fora do meu campo de atuação. O nosso governante vai fazer isso ou vai fazer aquilo, isso está fora do meu campo de atuação. Quando muito, eu posso ir lá e votar nesse ou naquele, mas depois que já está eleito, já está lá, está fora. Se vai chover ou se não vai chover, está fora do meu campo de atuação. Então não adianta eu gastar meu tempo, minha energia e ficar revoltado com tudo isso que há de fora, quando na verdade eu tenho muitas coisas dentro do meu campo de atuação. E o que está dentro do meu campo de atuação? Tudo que está nessa roda de plenitude e prosperidade está dentro do meu campo de atuação. Construir mais saúde para mim, eu posso buscar coisas que me façam crescer e desenvolver, eu posso buscar meu próprio equilíbrio emocional. Ah, Marisa, mas é que o outro me provoca. Então busque em você recursos para você lidar melhor, porque você não vai poder mudar o outro, mas pode mudar a si mesmo. A sua carreira, o seu desenvolvimento profissional, como você lida com o seu dinheiro. Você sabe, se você vai lá e gasta muito, depois você tem que trabalhar dobrado para poder cobrir aquilo, então você controla os seus gastos. Ah, mas, poxa, diante dessa situação, né, eu fui mandado embora, eu vou perder. Então, controle, aprenda, cresça e se desenvolva para que você possa desenvolver um pouco mais financeiramente. Mas a primeira coisa, aprende a lidar com pouco. Se você não souber gerir pouco dinheiro, nunca vai saber gerir muito. Contribua, aprenda a receber. Tudo isso está dentro do seu campo de atuação. Ter relacionamentos melhores e mais saudáveis está dentro do seu campo de atuação, embora você não vai mudar o outro, mas você pode mudar a si mesmo e como você encara essas coisas. Percebe? Todos esses aspectos estão dentro desse campo de atuação, que é onde nós de fato podemos atuar, que é onde nós de fato podemos fazer alguma coisa.
Então, concentre-se onde você tem poder de atuação. Busque uma vida mais plena, mais próspera, mais feliz dentro do seu campo de atuação. Busque sempre ter, pelo menos uma vez por dia, uma atividade que vai afiar o instrumento, que vai fazer você cultivar a prosperidade. Divida a sua colheita pelo menos uma vez por dia e reabasteça e curta a sua jornada. Nessa roda de plenitude, eu também posso separá-la em dois grandes quadrantes. De um lado, a gente tem construir uma vida mais próspera. E de outro, usufruir daquilo que se conquistou. Trabalhe ambos os lados. Construa e usufrua. Construa e compartilhe. Compartilhar também é usufruir. Então, só para a gente pensar um pouco nessa nossa prosperidade. Eu gosto muito de fazer uma comparação entre prosperidade e riqueza. O ser rico é aquele que tem muitos recursos, é como se ele fosse um lago. Ele tem bastante recurso, desse lago ele pode tirar os peixes para comer, ele pode molhar a plantação que está em volta, ele pode abastecer a sua casa para beber e comer. Mas é um movimento de ser rico é um movimento para dentro, é para mim, para as minhas pessoas. Se você é apenas um lago, se as suas posturas são de lago, o seu movimento é de reter. Então eu preciso segurar aqui, porque se eu não segurar aqui, não vai sobrar, não vai dar. Então é um movimento para dentro. Uma pessoa que tem atitudes de prosperidade, ela não faz esse movimento de ser rico apenas, um movimento para dentro, ela faz um movimento para fora. É um movimento de ser cachoeira. É um movimento de gerar riqueza a partir da própria riqueza e abastecer as outras pessoas, é contribuir para o desenvolvimento das outras pessoas. As empresas que prosperam são aquelas que contribuem para o crescimento das outras pessoas. O ser que cresce é aquele que faz crescer junto, que faz crescer outras pessoas. Então, ser próspero não é acumular riqueza, é gerar riqueza. É gerar desenvolvimento, é gerar atitudes positivas, é gerar cada vez, desenvolver para que cada pessoa tenha cada vez mais tempo, mais dinheiro, mais recursos materialmente falando. Então, quando você passa uma existência gerando, naturalmente você também se abastece. Então, esse movimento de ser cachoeira é um movimento de eu recebo e contribuo. Então eu sou um rio abastecido por diversos outros rios e lagos e de mim gera energia para abastecer as outros diversos rios e lagos. Esse é o movimento de ser próspero, é ser cachoeira e não reter apenas para mim. Só eu posso, só eu vou ter. Vamos ver então o que Jesus nos fala sobre isso. Jesus faz uma grande reflexão a respeito dessa prosperidade quando ele nos conta a parábola dos talentos. Ele diz o seguinte: um homem, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e o outro 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade, e saiu e ausentou-se por um longo período de tempo. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 7, ele nos fala um pouco sobre essa distribuição dos talentos. Todos nós recebemos talentos, nós temos talentos, desenvolvemos talentos. Então vamos ver o que o Emmanuel nos diz a respeito dessa distribuição. Ele diz o seguinte, que os talentos simbolizam os infinitos recursos divinos. Deus não dá qualidades, mas oferece os meios para o seu desenvolvimento. Quais são os meios? O trabalho que renova, o estudo que aperfeiçoa, o perdão que ilumina, o sacrifício que enobrece, a bondade que santifica. Então, Deus não nos dá talentos,
Não dá qualidades, mas oferece meios para que a gente se desenvolva através do nosso livre-arbítrio, através do nosso esforço. É isso que nos traz Emmanuel. Deus nos concede tudo aquilo de que necessitamos. Dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Então, nós temos disponível todos os recursos que precisamos, mas de acordo com a nossa capacidade, nós vamos fixar em nós essas dádivas ou não. Os talentos de Deus são iguais para todos. Compete a nós a solução ao problema alusivo à capacidade de recebê-los. Olha que interessante. Olha que interessante que Emmanuel nos traz. Então, os talentos, eles são disponibilizados e cabe a nós desenvolver em nós a capacidade para usar, né, para usufruir desses talentos, através do nosso trabalho, através do perdão, do estudo, da bondade, do sacrifício, através da nossa prece, enfim, através da nossa atitude. Deus nos dá o livre-arbítrio para que possamos nos crescer e desenvolver. Poderia dar tudo, poderia, mas que mérito teríamos se fôssemos apenas marionetes de Deus? Não somos assim. Ele nos oferece a oportunidade de crescer e de nos desenvolver. Sobre a utilização dos talentos, a parábola nos diz: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou outros também 2. Mas o que recebera 1 talento foi e cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Com receio de perder aquele dinheiro, com receio do julgamento, ele escondeu aquele talento. Vamos ver o que Emmanuel nos diz no livro Palavras de Vida Eterna a respeito dessa utilização dos talentos. Ele diz o seguinte: os 2 primeiros demonstraram responsabilidade, diligência, bom senso, trabalho e dedicação frente às dádivas recebidas. Eles fizeram multiplicar. Eles aprenderam e fizeram multiplicar as dádivas que receberam. O terceiro, por medo, por inibição, por imaturidade, descompromisso, não soube utilizar a concessão celeste. Não utilizou, ficou com medo, guardou para si. Vamos pensar nos nossos talentos, nas nossas habilidades. Será que a gente está guardando só para a gente? Ou será que a gente está sendo cachoeira e gerando mais recursos para as outras pessoas? Há milhares de pessoas que efetuam essa passagem por essa encarnação, aumentando posses exteriores numa gana ilusória e imobilizam-se do medo ou do tédio para não fazer aquilo que precisa ser feito, para não encarar os desafios. Acumula, sabe? Faz aquele movimento que eu falei lá de ser rico, é só para mim. Numa ilusão de que tem posses que na verdade não tem, que são apenas empréstimos, e não faz o seu desenvolvimento. É isso que Jesus quis nos dizer, e é isso que Emmanuel nos explica a respeito dessa utilização dos talentos. Sobre o aferimento dos resultados, sobre quando o Senhor volta para aferir os resultados. Pelo Espírito Humberto de Campos, no livro Luz Acima, no capítulo 33, ele diz o seguinte: servo bom e fiel é a criatura que aproveita os recursos divinos em prol do adiantamento do próximo e de si mesmo. Servo mau e negligente é a criatura que não sabe aproveitar nem o pouco que recebe, estacionando no processo evolutivo. Não faz uso do que recebeu, como talento, da vida que recebeu, da encarnação que recebeu, da oportunidade que tem de crescer e de se desenvolver. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos diz o seguinte: o servo negligente atribui ao medo a causa do seu insucesso
do insucesso que se infelicita. Por quê? Porque o servo que não se desenvolveu, ele vai para o seu amo e diz o seguinte: olha, sabendo que o senhor era bravo, eu escondi para que tivesse aqui de volta quando o senhor fizesse. Ele negligenciou o talento que lhe foi dado. Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação. Se dizem pobres de recurso para fazer o que gostariam e, na verdade, ficam lá à toa esperando que alguém venha e faça por elas. E alcançam o fim do corpo sem o mínimo de esforço para enriquecer a sua existência. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e de renovação. É o que nos diz Emmanuel no Fonte Viva. Por mais sombria que seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Muitos de nós estão vivendo um momento sombrio, um momento difícil, talvez obscuro. Não abaixa a cabeça e fica paralisado com medo do novo. Crie, desenvolva, utilize dos seus talentos para desenvolver novas formas. Aumente o seu empenho, o seu esforço na oportunidade de fazer o bem a outras pessoas. O medo que paralisa não é um medo saudável, mas todos nós teremos medo. Estamos diante de uma situação totalmente difícil, totalmente nova, inesperada, incerta, mas enriquece essa passagem da sua vida no seu esforço no bem, para que você possa crescer e prosperar espiritualmente e materialmente falando. O Senhor não exige, não reclama de cada um de nós, senão o que é justo, atento às nossas capacidades e fraqueza humana. Mas quer que façais todos os esforços por progredir. Dentro de nós colocou um germe, desenvolvei-o. Desenvolver em nós o germe que está aqui dentro. Ser cachoeira, gerar desenvolvimento material e espiritual para nós e para todas as outras pessoas que nos rodeiam e que estão talvez até distante, que a gente não conheça. Esse é o nosso papel. É isso que Jesus espera de nós. É disso que o mundo precisa. Que a gente tenha esse momento de olhar para dentro, reconhecer em nós quais são as nossas capacidades, reconhecer que o medo existe e ir em frente apesar do medo, apesar das dificuldades, apesar da dúvida, apesar da incerteza. Pode ter certeza, estamos amparados. E vamos sim nos tornar pessoas melhores, caso a gente nos permita fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é usar esse germe que existe dentro de nós para prosperar, para levar desenvolvimento, prosperidade, sim, material, porque a matéria também é importante, e espiritual, para todos aqueles que convivem conosco nesse imenso planeta chamado Terra. Se vocês tiverem dúvida, coloque as suas dúvidas aqui embaixo, terei uma grande alegria de responder. E agradeço por mais essa oportunidade, por estarmos juntos, conversando por mais um tempo, ainda que dessa forma online, não presencial, onde a gente pode fazer uma troca, mas isso também faz parte do nosso processo, da nossa evolução e de desenvolver em nós a capacidade de desenvolver novas formas que
Jesus nos acompanhe, nos ilumine e que possamos fazer nos próximos dias que seguem o nosso melhor para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento de todo o nosso planeta. Que assim seja.